Bom dia com alegria. É sempre uma satisfação estar com vocês. Assim como todos os pregadores, eu também aqui peço que o Espírito Santo me use para trazer uma mensagem de esperança, né, a todos nós. E hoje vamos meditar num ponto assim muito interessante. E eu queria colocar na sua mente uma frase e que essa frase pudesse é, conduzir a sua vida. E eu queria que você anotasse e que você agora pudesse também viver e falar essa frase. Aqui nós temos muitas frases e essa frase não foi criada por mim, tá bom? Não coloque eu como autor, mas eu queria que você pudesse viver essa frase. Para mim, aqui na sala, essa frase, a gente sempre se lembra do pastor Adevaldo. A gente fala assim, quando ele começa a dizer assim, benção pura, você completa aí, sem mistura, né? Só que eu queria que você olhasse para essa frase um pouquinho diferente. Eu falei, e você falou, benção pura, sem mistura. E eu queria que o pastor colocasse a primeira, esse primeiro slide. Eu queria que você pensasse, a bênção é pura, mas com mistura. Bênção pura com mistura. Eu não sei se o Espírito Santo está falando agora com você, nesse momento. Mas para mim, a frase correta, e não estou aqui competindo com ninguém, não é? Mas a frase correta é essa. Porque quando eu falo assim, bênção pura sem mistura, eu entendo que essa frase, ela quer dizer assim, bom, eu sou uma bênção, eu tenho que ser puro, mas sem me misturar, né, sem ser influenciado pelo pecado. Acho, mais ou menos é isso, né? Mas quando eu pensei nessa frase, eu pensei bênção pura com mistura, por quê? E você vai ver que hoje nós temos somente 3 slides. O primeiro é esse, bênção pura com mistura, porque nós precisamos entender que uma vida cheia do Espírito é uma vida que a gente tem que se misturar com as pessoas. Isso é bíblico, isso é fato. Nós não podemos ficar em oração, buscando a palavra, em comunhão, assistindo à sala, indo para a igreja, sem que a gente não se misture com as pessoas. O pastor vai colocar o outro slide aí, são só 3, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Aqui, isso, Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco. Vamos direto ao ponto. Ontem eu mandei um recado para uma pessoa que estava esperando uma resposta. Eu disse para ele, amigo, é o seguinte, vamos ser direto. Fala para mim sim ou não. Então, nesta manhã, eu vou direto ao ponto. Se é bênção pura com mistura, pessoal, grave isso aí. Vamos falar agora diferente. Porque o ponto principal aqui na sala é recebermos o batismo do Espírito Santo. Sim, eu oro por você, né? Eu digo eu amo você, eu preciso de você, né? Você percebe que tudo é bênção pura com mistura. Pessoal, não esquece, escreve aí. Você agora tem que sair daqui da sala e pensar o tempo todo nisso. Bênção pura com mistura. Vou falar até você enjoar, até ficar na sua mente. Bênção pura com mistura. Bênção pura com mistura. Tem que se misturar, pessoal. E esse texto de Mateus 9, 35 a 38, é um momento especial da vida de Jesus. Veja que interessante. Se você olhar comigo aí, o capítulo 9 inteiro, e eu quero que você faça isso agora, antes de irmos para o 9, 35 a 38, você vai perceber que Jesus foi bênção pura com mistura. Olha aí, ele começa o seu dia, veja, Jesus sempre começava o seu dia em comunhão com Deus. Eu não vou ler agora aqui, você conhece,
Nós temos outros textos que falam que Jesus ficou a madrugada inteira orando, bem de madrugada estava orando, Jesus orava, Jesus realmente estava ali em comunhão com o Pai. Então, o nosso primeiro movimento, a nossa primeira atitude, quando estamos cheios do Espírito Santo, é buscar a comunhão com Deus. Eu tenho mandado para os meus irmãos aqui em São Vicente, né, onde sou pastor aqui no litoral paulista, sempre uma mensagem: tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com Deus, busquem a Deus. Nós não vamos conseguir vencer sem essa comunhão com Deus. Mas eu digo para eles sempre: além da comunhão, eu preciso estar na missão. Não, pessoal, não tem jeito, é impossível. Olha o capítulo 9 de Mateus. Jesus começa a sua vida, o seu dia em comunhão com Deus. Olha aí. Depois você percebe Jesus estando em contato com as pessoas. Ele vai e cura o paralítico, ele vai e cura uma mulher enferma, ele ressuscita a filha de Jairo. Olha aí, está aí. Ele cura 2 cegos, ele cura endemoniado. Então, é bênção pura com mistura. É bênção pura estando realmente ligado às pessoas. E você vai perceber que o capítulo 9 termina com essa bênção pura com mistura. Pessoal, eu vou insistir com vocês até que vocês possam entender isso pelo poder do Espírito Santo. É bênção pura com mistura. A gente tem que se misturar. E quando eu falo misturar, eu não estou dizendo porque... Eu estou dizendo assim, bom, é porque a pessoa faz isso, eu tenho que fazer isso também. Veja, porque senão nós vamos contra a Bíblia. Não é? Não é porque eu morei muito tempo onde tinha muitos drogados. E eu me lembro que eles iam ali na frente da minha casa e usavam droga ali. Eu não preciso usar droga, não. É porque é bênção pura com mistura, eu vou me misturar e vou usar droga, porque aí, né, tem um jeito. Não. Nem posso pegar aquele verso de Paulo que diz assim, que Paulo fez-se judeu para o judeu, lembra desse verso? E tem que ser assim, veja, isso significa que eu preciso entender, eu preciso compreender a cultura, mas eu preciso me misturar. E olha aqui o chamado de Deus para nós. Eu sei que estou falando aqui com pessoas que são tímidas. Eu sei que estou falando com pessoas que talvez estejam... Hoje o pastor orou e falou, né? Tem alguns que estão assim tristes porque fazem de tudo. Ele falou de um testemunho assim rapidamente, né? De alguém que é fiel, que lê a Bíblia, ora, mas não vê o resultado, vai na missão Caleb. Pessoal, o inimigo não quer que a gente seja bênção pura com mistura. Ele quer que nós fiquemos no nosso cantinho. Não, 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 não. Eu quero te incentivar pelo poder do Espírito Santo, que você se envolva. Você tem a sua família, você tem os seus vizinhos. Veja, aqui eu tenho um vizinho interessante. Esse vizinho é muito meu amigo. Ele conserta o meu carro. Ele é um funileiro. E esses dias ele passou mal e está na UTI. E antes de ele ir para a UTI, eu dei uma Bíblia para ele. Eu estava assim, preparando, me programando para estudar com ele a Bíblia. E agora ele está na UTI e eu não posso estudar a Bíblia com ele. Você entendeu? É bênção pura com mistura. A gente tem que se misturar, a gente tem que levar a mensagem, a gente precisa entender que há alguém que precisa da salvação. Olha comigo o texto. Entre agora, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Na minha Bíblia, o capítulo 9, versos 35 a 38, tem um título. Não sei se na sua Bíblia tem o mesmo. A minha fala assim, ó: Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. Não está assim na sua Bíblia? Na minha está assim. Então, aqui está dizendo que Jesus, veja, ele tinha comunhão com Deus cada dia, ele buscava o Espírito Santo. Até se você quiser ler isso, eu a coloquei aqui para ler, nem vou ler, mas fala assim, Lucas capítulo 4, 18. Veja lá depois, marca esse texto aí, depois você lê. Lucas 4, 18. Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, não é? Se você que está aí, eu estou vendo a Marisa
a Francisquine abrindo ali, né? O Lucas 4,18, tô vendo a moderadora Leila, tá aqui olhando para mim, ela não foi ver, mas ela sabe desse verso, né? A irmã Floraci também abriu ali, ó. Então veja, Lucas 4,18 diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e o que ele fazia? Ele era bênção pura com mistura. Ele evangelizava os cegos, os pobres, assim por diante, está lá. Depois você lê. Então, a busca do Espírito Santo precisa me levar a ser uma bênção na vida dos outros. Eu preciso me misturar com as pessoas. Eu preciso ter uma atitude motivada pelo Espírito para ver no outro um candidato ao reino dos céus. E é isso que Jesus fala aqui. Vamos acompanhar aqui a leitura? Vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos batize, mas que nos leve a nos envolvermos, a nos misturarmos com as pessoas? Olha lá. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você percebe? Jesus era bênção pura com mistura. Jesus era bênção pura com mistura, porque ele se misturava com as pessoas. Nós não podemos entender que uma pessoa tem o Espírito Santo, é batizado pelo Espírito Santo, mas não se envolve com as pessoas. Eu quero nessa manhã respeitar a sua personalidade. Eu quero respeitar aqui o seu jeito de ser. Mas, por favor, se você tem o Espírito Santo, você tem que ser bênção pura com mistura. Vocês estão vendo aqui a minha tela, além da minha foto aqui, né, a minha presença aqui, lá atrás tem estamos em movimento. Isso é ser bênção pura com mistura. Isso é ser bênção pura na vida de outras pessoas. Eu preciso entender isso. Eu preciso sentir o chamado de Deus, do Espírito Santo, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Jesus, ele vem e nesse primeiro verso diz que ele era bênção pura sem mistura. Ele percorria. Note, queridos irmãos, não havia para ele as desculpas que nós temos hoje. Ele percorria, andava, não tinha ônibus, não tinha avião, não é? Não tinha nenhum meio desses, nenhum automóvel, era a pé. E a disposição de se envolver, de se misturar com as pessoas. Hoje de manhã eu estava lendo, né? Um texto que vocês conhecem, e fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Tem que brilhar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver direito. Se vocês estão vendo aqui, acho que não dá para ver. É uma garrafinha, uma garrafa de água. Não sei quantos. O povo. É uma garrafa. Aqui, ó. Acho que vai dar para mostrar aqui. São 3 garrafinhas. Não sei quando já viu essa coisa aqui. Você paga 3 garrafinhas, né? Vem tudo junto. É uma moda de agora. E as minhas meninas, eu tenho 2 meninas aqui. Não, pai, temos que comprar para beber água. Eu não sei, eu acho que elas querem mais comprar para mostrar para os outros do que para beber água, não é? E uma garrafinha de 2 litros, uma de 1 litro e uma menorzinha. E a minha, eu falei, vou comprar também, né, já que todo mundo tem. E o interessante é que aqui do lado, vocês não conseguem ver, mas está escrito assim, levante e brilhe, né? Fala assim, você consegue, não desista agora. Trabalhe, mantenha-se, lembre-se do seu objetivo. Eu achei muito interessante isso, porque tudo a ver com a Sala 57, tudo a ver com o batismo do Espírito Santo, tudo a ver com a mensagem de hoje. Bênção pura com mistura. Você vai sair daqui, desse momento de comunhão, de relacionamento com Deus, e você precisa ser bênção pura com mistura. Eu estou preparado. Agora há pouco eu vou para a praia, eu moro perto da praia aqui, né? E vou fazer exercício. E vou me encontrar com vários amigos ali. E nós vamos lá só para fazer exercício. E é interessante. Eles começam orando o Pai Nosso
e eles são católicos, né? E oram também Ave Maria. E eu tô lá no meio. Eu quero ser bênção pura com mistura. Eu levo meus livrinhos e dou para ele assim, olha, esse aqui é o grande conflito. Vocês precisam receber a Deus. Bênção pura com mistura. A presença do Espírito Santo em nossa vida tem que nos levar a nos misturar com as pessoas. O nosso exemplo, queridos, é Jesus. O nosso modelo é Jesus. E aqui o primeiro verso que nós lemos diz que ele se misturava, ele percorria cidades, ele estava ali em contato com as pessoas. Ô irmã Raquel Pinheiro, da Fádiba, ô irmã, nós precisamos ser bênção pura com mistura. Nós precisamos realmente sentir o chamado de Deus. É o Espírito Santo, irmãos. Eu coloquei aqui 2 versos para ler, não vou ler. Não vou ler. Mas um eu já mencionei para vocês. Esse verso de Lucas 4:18. Que Jesus tinha o Espírito Santo e ele saía para evangelizar. Ele se misturava com as pessoas. E o outro verso, que você conhece, Mateus 24:14. Mateus 24:14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, eu agradeço a Deus por termos a internet. Eu agradeço a Deus pela TV Novo Tempo. Que bênção! Mas eu agradeço a Deus por você e por mim. Sabe por quê? Porque esse evangelho tem que chegar até as pessoas através de nós. Você e eu precisamos ser bênção pura, sem mistura, na vida das pessoas. Essa semana aqui no meu distrito, eu tenho feito vários funerais. Vários funerais. Mas ontem, eu vi uma coisa muito interessante. Eu falei assim, eu preciso ser bênção pura, sem mistura na vida de alguém. E fui fazer um funeral, junto com outro amigo, outro pastor, de uma senhora de 92 anos. Uma irmã missionária, uma irmã dedicada a Deus, mas que estava doentinha, seus filhos, um filho morreu de câncer, outro filho recebeu a notícia que está com câncer e ela faleceu. E fui lá. Mas isso não foi o mais importante ali. Eu queria ser bênção pura sem mistura. Quando estou junto com o pessoal levando o corpo para ser enterrado, eu vi uma pessoa gritando. Irmãos, pensa numa pessoa gritando em desespero dentro da sala dos funerais ali. Mas gritando, 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 e me chamou a atenção. Bom, todos nós somos curiosos, né? Também quando a gente vê gente gritando, gente. Você já viu na estrada, quem dirige na estrada, a gente para ver um acidente do outro lado. O congestionamento está só porque a gente fica curioso para ver o que está acontecendo do outro lado, não é? A gente quer saber. E eu não sou diferente de você. Eu peguei e fui ver. A mulher estava gritando, gritando ali, um desespero. Mas pense, irmão, que você não estava ali, mas um desespero tão grande, mas tão grande, gritando, gritando, numa sala onde tinha um corpo. E ela dizia: ai, meu filho, você é meu nenê, um menino de 25 anos. E eu falei assim, meu Deus, o senhor tem que me usar, eu preciso ser uma bênção pura com mistura agora com essa mulher. Não sei nem o nome dela, irmão. Nunca a vi na vida, mas estava em desespero. E eu me lembrei assim, as pessoas vivem em desespero. Não é só a gente aqui não, irmão. A pessoa que não tem Jesus vive em desespero. E eu fui lá, falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E o Espírito Santo falou para mim assim, faça uma oração. Um momento não era para estudar a Bíblia, um momento não era para a gente ficar ali conversando muito. Ela estava no desespero, irmão. Ela pegava assim, quem já foi no funeral, acho que todos nós já fomos, né? Eles colocam uma proteçãozinha ali, né? Antes de fechar o caixão, né? E ela beijava o rosto do filho e falava, meu filho. E ela dizia assim, Deus, Deus, ressuscita meu filho. Deus. Irmãos, era um desespero, irmão. Era um desespero tão grande pela perca do filho. E o pai um pouco mais calmo. E aí eu falei assim, vou me aproximar do pai, porque ela estava no desespero danado. E eu queria fazer alguma coisa. E eu me senti tão inútil, não podia fazer nada. Eu falei, Deus, o Espírito Santo falou, faça uma oração. Quando ela se acalmou, antes de ela se acalmar, eu peguei e falei com o pai, que estava mais calmo, eu falei assim, o que aconteceu com o seu filho e tal? O menino teve uma bactéria, eles lutaram muito, e
talvez gastaram muito recurso, tudo querendo que o filho se recuperasse, e o filho de 25 anos morreu. Aí eu orei com eles e fui embora. E fiquei pensando, irmãos, como é importante, né, a gente ser uma bênção pura com mistura, orarmos com as pessoas, darmos uma palavra de ânimo, querido. Isso é ter o Espírito Santo em nossa vida. Isso é estarmos em movimento, como a gente está aqui. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, na verdade, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser uma bênção pura com mistura na vida das pessoas. E ele fala isso no verso seguinte, o verso 36. Olha aí, acompanhe comigo. Mateus capítulo 9, verso 36. Olha o que diz aí. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, irmãos, aqui não diz assim, Jesus ficou com dó deles, coitado. A palavra compaixão aqui, irmãos, é estar atendendo, é estar se misturando, não é? É sabendo que uma pessoa que não tem o pastor, não é? Precisa de nós que somos os subpastores ou pastores, pessoas que temos o evangelho e que precisamos ser bênção pura com mistura. Atender as pessoas. Eu estou preparando uma série de mensagens só com frases do dia a dia. Só com frases, não sabe essas frases que a gente vê na rua, nas paredes. Vamos ver se vai dar certo, eu não sei. E eu vi uma frase num caminhão que dizia assim: entender para atender. É uma frase de um caminhão, de uma empresa aí, nem sei porquê, nem foi procurar saber, mas entender para atender. A gente precisa se misturar com as pessoas para atendê-las. É isso que Jesus está falando aqui. Ele viu as multidões estavam aflitas. Você conhece alguém que está aflito? Você aqui nosso meio. Eu fico lendo aqui os pedidos, irmãos. Quantas pessoas estão aqui aflitas com depressão, não é? É a oportunidade, irmãos. Nós precisamos parar de perder tempo dizendo que está difícil, que temos problemas, que as coisas não andam bem, que vão piorar, que o governo não ajuda, que ninguém ajuda. É tempo de a gente ser bênção pura com mistura, se misturar, atender as pessoas, como Jesus, se compadecer. Elas precisam de Jesus, irmão. Alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: o mundo precisa de Deus. É verdade. E você é a pessoa que tem Deus. E você é a pessoa que foi batizada pelo Espírito. E você é a pessoa que Deus quer usar para ajudar outras pessoas. Por isso, irmãos, é bênção pura com mistura. Já acabou o tempo, a gente precisa se envolver, como a gente diz, desaguar, porque esse é o ministério do Espírito Santo. É nos abençoar? É nos consolar? Mas é a gente demonstrar esse amor às pessoas. Olha que Jesus faz um apelo para nós nesta manhã, nos versos 37 e 38. Então, posso fazer aqui a leitura um pouquinho diferente, sem tirar do texto, porque o texto é maravilhoso. O texto diz assim, eu vou ler na minha linguagem aqui. E então ele se dirigiu aos batizados pelo Espírito da sala 57. Porque aqui fala aos seus discípulos, nós somos seus discípulos, não é? Nós estamos orando muito tempo pelo batismo do Espírito Santo, que bom, continuemos. Mas olha, então Jesus se dirige aos seus discípulos, ou àqueles que estão fazendo parte desse movimento da sala 57. E o que ele diz? A seara, na verdade, é grande. Não temos que reclamar que não tem pessoas, que as pessoas estão desinteressadas, que as pessoas não querem saber. Claro, nem todo mundo quer. Nós estamos aqui no litoral, por exemplo, no feriado, eu vejo muitas pessoas lá, agora eu vou lá, vou me encontrar com muitas pessoas que ficaram a madrugada inteira bebendo.
mas lá no meio tem alguém que precisa. Mesmo esses precisam. Às vezes eles não dão para a gente a oportunidade. Às vezes eu quero me misturar, eu vejo ali, mas eles não estão muito afim. Mas temos outros. A seara é grande. A seara é grande, disse Jesus. Há muitas pessoas. Irmãos, o número dos perdidos, diz a Bíblia, é como a areia do mar. Então nós precisamos fazer o nosso melhor. É sermos bênção pura com mistura. Agora veja, Jesus diz assim, mas os trabalhadores são poucos. E ele faz uma oração, ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eu oro a Deus para que ele mande mais pessoas que sejam bênção pura com mistura para a sua seara. Eu queria deixar com você e comigo uma frase do Espírito de Profecia. Pastor, se puder colocar aí para a gente, é o último slide. Eu queria que você tirasse foto, gravasse, lesse, decorasse, eu não sei, mas essa frase que vai ser passado aí. Olha que coisa interessante. É o último slide. Tem o bênção puro. Você mistura o texto e esse aí, pastor. Obrigado. Olha que coisa, que texto maravilhoso. Olha o que diz aí. O Salvador se misturava com as pessoas. Ok? Jesus era bênção pura com mistura. Ele se misturava. Mas, pastor, não, irmão. Eu estou percebendo, e nós como crente fica inventando muita coisa. Vou ser bem direto com vocês. É porque não pode, cuidado, vai se contaminar. Lógico, irmão. Como eu disse no início, você e eu não precisamos fazer porque o cara rouba, tem que roubar, porque mata, tem que matar. Não, porque eu tenho que ser como ele, tem que se misturar. Essa mistura é uma mistura espiritual, uma mistura de uma pessoa que foi batizado com o Espírito Santo e que agora quer ver a felicidade de outras pessoas. Veja, aqui eu mostrei para você a garrafinha, né? A garrafinha. A gente quer a garrafinha porque todo mundo usa. Veja, a gente quer demonstrar para as pessoas. Nós precisamos se misturar. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o quê? O bem. Você deseja o bem de alguém? Se misture com a pessoa. Saiba como está a sua vida. Saiba das lutas que ela está passando. O que era a mistura de Jesus com as pessoas? Ele queria o bem, desejava o bem das pessoas. O que ele queria mais? Ele manifestava simpatia por elas. Seja simpático, o seu vizinho, o seu amigo, essa pessoa que trabalha com você, está sofrendo aí. Olha, você percebe que aqui esse era o método de evangelização de Jesus. Queridos, se o Espírito Santo está em nossa vida e se nós permitimos que ele nos use para viver essa frase aqui, ó, está no Serviço Cristão, página 99. Jesus, ele se misturava com as pessoas, ele queria o bem das pessoas. O que mais que ele queria? Ele manifestava simpatia por elas. Que coisa! Nas palavras, na bondade, ele ministrava-lhes as necessidades. Veja, olha o que ele fazia, ele se misturava. Estou precisando do quê? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Já viu no mercado? Esses pessoas que estão lá falam assim, eu posso te ajudar? Ministrava-lhes as necessidades. Conquistava a confiança delas. Então ele ordenava, siga-me. Obrigado, pastor. Pode tirar. Veja, o Salvador, ele se misturava com as pessoas. Por isso que é bênção pura com mistura. O Senhor está nos chamando, o Espírito Santo está em nossa vida para que possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Eu e você precisamos entender que devemos seguir o exemplo de Jesus. Irmãos, a seara está madura. Satanás, ele nos leva muitas vezes a crer que as pessoas que nos rodeiam não têm interesse em Cristo. Não têm interesse. Ou
ele faz com que, no caso, elas se elas se serem cristãs, né, elas nos diz que não têm interesse em conhecer as verdades que Deus tem para elas, a fim de que elas não se preparem para a volta de Jesus. Mas, veja, aqui diz, a seara é grande, a seara é grande. Jesus, ele diria o mesmo hoje. Se a seara, na verdade, é grande, então nós precisamos ser bênção pura com mistura. O problema, irmãos, não está com a seara, mas na insuficiência de trabalhadores que entrem no campo a fim de serem usados por Deus para fazer a colheita. Ei, vamos viver o Evangelho. Vamos parar de ficar aqui somente, irmãos, com muito respeito, nós precisamos buscar cada dia o Espírito Santo, sim, mas esse Espírito Santo que nós buscamos cada dia é para que sejamos uma bênção na vida de outras pessoas. É bênção pura com mistura, é bênção pura que se envolvendo, se misturando com Jesus, querendo o bem das pessoas. O apelo do Senhor para nós nesta manhã é: você precisa se envolver com os outros, você precisa ser uma bênção na vida das pessoas. Para de ficar somente recebendo, recebendo, recebendo. Nós recebemos para compartilhar. O pastor sempre fala para nós assim: o seu dia foi bom? Dia bom, irmão, só pode ser, o dia só pode ser bom quando nós somos bênção pura com mistura, bênção pura com mistura, tem que se envolver, tem que estar ali junto com as pessoas. Nós precisamos entendermos que esse é o chamado do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em nós para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Então eu queria terminar dizendo para você: ore. Já que você está cheio do Espírito Santo, ore para que Cristo continue a encher você do Espírito Santo. Mas encher você do Espírito Santo para comunicar a mesma paixão que Cristo tinha pelas almas. Faça uma lista das pessoas que estão perto de você, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Ore e se misture com essas pessoas. Aproxime-se delas. Aproxime-se delas para que possa ser uma bênção pura com mistura. Lembre-se, você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho em seu testemunho por Jesus. Deus, irmãos, fez tudo o que era necessário para a salvação de homens e mulheres. O preço da salvação já foi pago. O poder do Espírito está trabalhando no coração das pessoas. Mas o que falta, o ingrediente que falta, é um crente cheio do Espírito Santo, por meio do qual Deus possa falar. Não sejamos omissos e sejamos sempre dispostos a ser usados por Deus para levar aos outros o conhecimento do Salvador, Jesus Cristo, que está em nossa vida. Deus está chamando cada um de nós, como crentes, para sermos uma bênção pura com mistura. Bênção pura com mistura. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe. Que possamos entender que a seara é grande e nós precisamos nos envolver na vida das pessoas, levando-as a ter um encontro com Jesus. Deus te abençoe. E você nesse dia, cada dia, seja uma bênção pura com mistura. Estamos em movimento, irmãos, e precisamos permitir que o Senhor nos use. Vamos ser batizados pelo Espírito. Que bom. Louvado seja Deus. Vamos buscar a palavra. Vamos buscar estar aqui. Vamos ir para a igreja. Tudo isso, irmão. Bênção pura com mistura. Mas vamos nos misturar com as pessoas. O Senhor está nos chamando para isso. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos por este movimento maravilhoso da Sala 57. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor tocou em nosso coração e aqui estamos.
E como é bom, Senhor, termos cada dia batizados pelo Teu Espírito. Mas que o Teu Espírito nos faça entender que devemos ser bênção pura com mistura. Bênção pura com mistura. Assim como Jesus se misturava com as pessoas, que possamos nos misturar. Porque esse é o Teu trabalho em nossa vida. Cada um de nós, Senhor, conhecemos alguém, temos um vizinho, temos um parente, temos alguém que conhecemos que está em aflição. Que possamos entender o Teu chamado. Que possamos nos envolver. Que possamos pensar que o outro, a palavra outro, é a palavra mais importante em nossa vida. E que possamos, assim, na prática, sairmos de cada comunhão e cumprirmos a missão. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos em movimento. E se estamos em movimento, é o movimento do Teu Espírito em nossa vida, mas é o movimento do Senhor em nós, para que possamos ser bênção pura com mistura na vida de outras pessoas. Obrigado. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Arãozinho, Meu pastor, olha que benção, cara. O que que é comunicação? Comunicação não é aquilo que eu falo, é o que as pessoas entendem. Já teve uma ideia de ser mal interpretado? Eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra. Então, eu aprendi que comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que as pessoas entendem. Então, quando eu ouço você falar aqui, eu fico pensando, Arão, que tem gente aqui na sala, 1 ano, 2, que está ouvindo tudo isso e ainda não se misturou. Essa pessoa está só recebendo, recebendo, recebendo. Como lá na igreja, a pessoa vai no culto, recebe, recebe, recebe e não compartilha com ninguém. É provável que aqui na sala ainda tenha pessoas que não têm uma lista de transmissão, tem gente aqui que não tem uma lista de oração intercessora, tem gente que não tem quarto de guerra, tem gente que ainda não bateu na porta do vizinho, tem gente que ainda não praticou um ato de bondade, tem gente que não disse eu te amo para ninguém ainda, muito embora a gente comunique isso com frequência. Por quê? Porque não está entendendo ainda e precisava ouvir uma mensagem como essa, que você acabou de pregar aqui hoje. Enfaticamente, irmãos, o Espírito Santo é misturado com as pessoas, o Espírito Santo é com mistura, com mistura. Porque precisava ouvir isso diretamente, né? Porque como é que eu entendo isso que você pregou e tão oportunamente hoje aqui? E com necessidade? Porque comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que as pessoas entendem. Então, pensando nisso, eu extraí um texto da Bíblia, queria que vocês meditassem junto comigo e com o pastor Arão para a gente juntar esses textos e entender uma coisa muito importante já já. Olha o que diz Salmo 1, verso 1 e 2. Como é feliz aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores. Ó, não imita a conduta dos os pecadores. pecadores. Nem se assenta aonde? Na Na roda. roda dos Isso aqui é uma forte ênfase a não mistura, entendeu? Não imita, e não só isso não, ele não compartilha na roda dos escarnecedores. O crente não está misturado com os zombadores, o crente não está sentado na roda de escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Olha o outro texto, São João 15, verso 15 a 17. Não rogo que os tire do mundo, ou seja, deixa eles lá misturados, entenderam? Por isso que a sua mensagem é muito, muito oportuna para quem assiste à Sala 57 e ainda não se misturou, porque eu acredito que tem pessoas aqui assim ainda, que ouvem, 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 e ainda não pegaram a ideia, e precisava de uma flecha direta no coração
dessa pessoa hoje. Eu creio nisso, muito, creio muito nisso, que o Espírito guia todas as coisas. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Ou seja, Senhor, não tira o Arão do mundo, não. Deixa o Arão misturado com o mundo. Porque se o Arão não tiver misturado com o mundo não será iluminado pelo Arão. Certo, Arão? Certinho, pastor. Certinho. Não tira o Arão lá, não. Não tira, não. Ele tem que estar misturado lá. Mas o mesmo texto, logo em seguida, diz assim, ó, eles não são do mundo. Eles não estão misturados com o mundo. Eles estão lá, mas não estão. Eles estão lá, mas não estão. Entende, não? Vou ler o texto. Diz assim, ó, não rogue que os tire do mundo, deixa eles misturados lá. Mas, Senhor, lembra, eles não são do mundo. Eles estão lá, mas não estão. Então, eles não se misturam mesmo. Eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Eles não imitam a conduta dos pecadores. Eles não são misturados nessas coisas. Muito embora, não tira eles do mundo, não. Deixa eles misturados lá. Agora, enquanto eles fazem isso, para eles não correrem nenhum risco, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, o que nós entendemos sobre santidade não é impecabilidade, é estar separado, ou seja, não estar misturado ao mundo. Isso é santidade, o conceito de santidade. Então, quando você prega aqui, eu creio plenamente, Arão, que muito embora a Sala 57 tenha uma forte ênfase na missão, ainda há pessoas paradinhas dentro de casa, que ouvem há 2 anos, que precisam desaguar. Encheu, sai. E é muito oportuno, vai ser muito oportuno porque a gente vai fazer agora. Olha só como é que isso que você fez hoje é muito interessante e eu acredito muito no que Deus fez através de você. Olha as prioridades da sala. Primeiro, as prioridades sofrem uma profunda alteração. Depois, é adquirido um forte senso de urgência. Em que sentido o forte senso de urgência? Pulsa no coração o forte senso missionário. Eu posso estar lendo isso aqui para pessoas há 2 anos e essa pessoa não ativou ainda. Não está misturada. Não foi para o mundo ainda. E comunicação não é o que eu digo, é o que as pessoas entendem. As atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas. Mistura, missão, mistura. Nasce o forte desejo de partilhar a experiência. Eu não partilho a experiência comigo. Eu partilho a experiência com outro. Para partilhar a experiência, eu tenho que estar misturado. A Bíblia passa a ser o centro da decisão. Enquanto eu partilho decisões, enquanto eu partilho experiências, eu sou separado disso. Eu não estou misturado nisso pela santificação da palavra. As emoções, muito embora façam parte, ocupam lugar secundário, reconheço minhas fraquezas, dependo completamente da força divina e tenho foco na verdadeira adoração. Mas perceba aqui, Arão, ó, quando eu mudo a prioridade, a urgência vem, eu me misturo missionariamente, as pessoas passam a ser o meu alvo para contar minhas experiências. Isso aqui tem forte ênfase ao que você disse, benção pura com mistura, benção pura com mistura, irmão, é no meio do povo, é no meio do povo, é no meio do povo. Mas enquanto eu estou no meio do povo, o Senhor diz, você não faz parte da roda dos escarnecedores. Não se misture. Então, nós temos aqui uma questão de ênfase. Quando o pastor Adevaldo fala bênção pura, sem mistura, ele está dizendo assim, ó, bênção pura, sem mistura, tem a ver com a prática da religião em santidade, enquanto nos misturamos com os que não praticam. Esta é a síntese. Bênção pura, sem mistura, tem a ver com a prática da religião em santidade, enquanto nos misturamos com os que não praticam, santificados pela verdade. Então, quem é que está certo hoje? Você que disse que é bênção pura com mistura, ou o pastor Adevaldo que diz que é bênção pura sem mistura? Quem está certo? Os dois. Os dois estão certos. Os dois estão certos.
Mas eu acredito no seguinte, Arão, que Deus usou você hoje porque tem gente aqui dentro que tem 2 anos nessa sala, quase 3, não tem uma lista de transmissão, não tem uma lista de oração intercessora, não tem um quarto de guerra, não pratica atos de bondade, não diz eu te amo para as pessoas, não dá estudo bíblico, não compartilha a própria vida ainda, muito embora esteja aqui há 2 anos, porque comunicação não é o que eu digo, é o que as pessoas entendem. Então, eu acredito mesmo que tinha gente que precisava ouvir a flecha direto no coração hoje. Irmão, é bênção pura, Com mistura. sem mistura, com mistura. Certo, varão? Certinho, pastor. Tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Por isso aqui, Arão, é legal que é uma sala de aula, entende? É, tá certo. Isso A mesmo. gente, a gente troca ideia, a gente bate papo, é uma sala de aula, uma sala de aula. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado pela compreensão fina disso que o pastor Arão pregou aqui hoje. Deus, se existem pessoas aqui que estão pregando o evangelho e enquanto eles pregam o evangelho, tem o estilo de vida igual àqueles que para quem eles pregam o evangelho, ou seja, eles pregam o evangelho, eles veem o mesmo filme. Eles pregam o evangelho, xingam palavrão. Eles pregam o evangelho, trapaceiam. Senhor, essa pessoa tá provocando um descrédito com sua mistura. Ajuda essa pessoa a não se misturar, a ser uma bênção pura sem mistura nenhuma. Não dá para se misturar na prática daquilo que não é a vontade do Senhor. Repreende essa pessoa. Mesmo aqueles que estão aqui, Deus, que, que ouvem a Sala 57, que participam desse momento, que gostam daqui, mas ainda não foram para o meio dos que xingam palavrão, não estão no meio daqueles que são trapaceiros, não estão no meio daqueles que mentem. Avisa para essa pessoa que o lugar delas é lá no meio desses, misturados. Porque como é que essas pessoas vão aprender a não mentir? Como é que essas pessoas vão aprender a não trapacear? Se nós que não fazemos isso, estamos guardadinhos numa bolha, a bolha adventista do sétimo dia. Não, não se mistura, porque você poderá ser contaminado. O pastor Arão falou sobre isso aqui. Temos medo de ir até um prostíbulo, porque podemos ser entendidos mal, porque estávamos lá no meio das mulheres que vendem o corpo. Tá, e se a gente não for, como é que elas vão se converter? Vamos esperar que elas venham à igreja? Tem que se misturar. Como é que o pessoal da boca de fumo vai sair de lá se a gente não se aproximar deles onde eles estão, correndo todo o risco? É misturado mesmo. É misturado, evangelizando, é misturado. O pastor Arão mandou uma flecha no coração da gente hoje. Mas enquanto eu vou, estou com eles, lembrem, eu não sou desse mundo. Eu não me misturo com o palavrão, eu não me misturo com a trapaça, eu não me misturo com a roupa sensual, eu não me misturo com a mentira, eu não me misturo com orgulho, porque eu estou em santidade pela palavra do Senhor. O que o pastor Adevaldo diz é uma bênção, e o que o pastor Arão nos ensinou aqui, ou marcou fortemente também, é uma grande bênção. Então, é bênção pura com mistura e é bênção pura sem mistura, vivendo isto dia a dia. Luz no meio das trevas. Luz no meio das trevas. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua bondade e graça. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Obrigado, Arãozinho. Você é bênção, eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, Arão, porque você existe, meu amado. Obrigado, pastor, a todos. Eu amo vocês também, viu? Grande abraço. Eu mais em Deus, porque vocês existem. Vocês são a parte visível de Deus. E é bênção pura com mistura. Vamos lá, gente! Arão, um dos camaradas mais comprometidos com essa sala aqui, irmãos. É uma benção esse garoto.
Muito bem, amados. Deixa eu mostrar aqui para vocês A Sala 57, ela levanta os ministérios. E hoje eu quero mostrar para você, eu quero que você anote o endereço, tá bom? Desse ministério que Deus levantou, e é uma bênção, tá? A gente só indica coisa boa para você aqui, viu? Ó, dá uma olhadinha. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lara e eu posso fazer uma perguntinha rapidinho? Já aconteceu da mamãe de vocês estar fazendo uma receita e ela esqueceu algum ingrediente? A história de hoje vai falar sobre a mulher de José Bates, que foi fazer um pão, mas faltou um ingrediente, a farinha. E vamos lá ver como esse problema foi resolvido. José Bates chegou a ter muito dinheiro. Vocês se lembram que ele tinha sido um capitão de navio e conseguiu guardar uma boa fortuna antes de se aposentar dessa profissão? Muito bem, mas ele sempre esteve disposto a usar o que tinha para ajudar a levar a mensagem de salvação aos outros. Em algumas situações, ele precisou viver com muito pouco, mas sempre confiava em que Deus cuidaria dele e de suas necessidades. Uma das frases preferidas de José Bates era: "O Senhor proverá". Certo dia, enquanto ele estava escrevendo, sentado em sua escrivania, sua mulher, que se chamava Prudence, se aproximou e disse que precisava de farinha para continuar a fazer os pães. Ele perguntou de quanto ela precisava. Ela respondeu que precisava aproximadamente de 2 quilos. Então José foi até a mercearia e comprou os 2 quilos de farinha e mais algumas coisas em que a esposa tinha colocado na lista. Quando a esposa viu os 2 quilos de farinha, ficou muito brava. Vocês devem estar se perguntando, por que ela ficou tão brava? Afinal, não era aquela a quantidade de farinha que ela tinha pedido? Acontece que só as pessoas pobres daquela época compravam farinha aos quilos. Era comum comprar farinha em barris em grande quantidade. Ela disse: "Não posso acreditar que o senhor, Capitão Bates, e já foi um homem que comandou navios, teve coragem de ir à mercearia e comprar apenas 2 quilos de farinha". Então José Bates disse a ela que tinha usado seus últimos centavos para fazer aquela comprinha. Prudence ficou muito triste e começou a chorar. "O que vamos fazer?", disse ela. E Bates respondeu com sua frase predileta: "O Senhor proverá". Bates foi impressionado a ir até o correio e soube que havia uma carta para ele. Sabem o que havia dentro da carta? $10 em que alguém tinha mandado para ele. Era uma quantia grande para a época. Então, ele comprou um barril de farinha e mais algumas coisas para casa. O Senhor realmente proveu e cuidou de Bates. José Bates foi um homem que aprendeu a viver pela fé. E isso é muito bom. Devemos confiar em Deus e Ele vai cuidar de nós, assim como cuidou de José Bates e sua família. Vamos orar? Oremos. Papai do céu, vimos aqui te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos cuidar, nos proteger a cada momento. Fique conosco neste dia nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Mas espera aí. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem. Agora sim. Tchau, crianças. Até a próxima. Esse ministério é feito pelas filhas da Kelly, da nossa moderadora. E a ideia é que você use esse material a cada sábado no Cantinho da Criança, se você quiser. Uma alternativa, né? Lá no canal Ministério Informai, anota aí, entra lá e se inscreva nesse canal, Ministério Informai. Você poderá usar esse conteúdo em outras situações também, tá certo? Você pode, como vão haver vários vídeos lá, você poderá usar esses vários vídeos em estudos bíblicos para crianças, né? Tem um monte de coisa aí, você pode usar no culto familiar com as suas crianças. Isso é muito bem feitinho, você viu, né? Bem editado e uma coisa bem legal para você utilizar. Ministério Informai.
Anota aí, entra no canal do YouTube com esse nome. Você vai encontrar lá, Ministério Informai. Faz a sua inscrição, dá o like, e você vai receber toda vez que eles produzirem material novo, igual você faz com a Sala 57. Pastor Benildo, Adailson, Armindo, Carlos, Delmar, Esmeraldo, Flávio Borges, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Jairo Souza, José Alves, José Carlos, Pastor Luiz do Espírito Santo, Pastor José Milhomens, são os pastores que estão conosco aqui no Zoom, além dos que nos acompanham no YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês, além dos amigos que não são da Igreja Adventista. Eu sempre digo que é uma alegria receber você aqui. Se você ouvir alguma coisa que você não entende aqui, é diferente da fé que você tem, procure um adventista próximo à sua casa para você entender melhor se você tiver alguma dúvida, tá bom? Pode ser que nossa maneira de crer seja diferente. É só isso. Nós não questionamos nunca a salvação e a fé de ninguém, porque nós não podemos fazer isso, não é? Isso é uma questão de doutrina. Procure saber, não se assuste não, só procure saber. Dona Oneide, eu vou chamar a senhora agora, testemunho lindo. Lembra de ontem que a gente estava com um testemunho com a Yolanda? E a Yolanda falou de uma mulher tão carinhosamente, né? De um suporte tão carinhoso e tudo mais. É a irmã Oneide. Ela é a discipuladora da Yolanda, e não só da Yolanda, de um monte de gente. Ontem eu estava conversando com a irmã Oneide, e ela tinha na casa dela duas pessoas, duas jovens, que estavam decididas pelo batismo. A casa dela é sempre muito cheia de pessoas. É muito legal o estilo de vida cristão. Absolutamente misturado, agora sim. Misturado com pessoas, né? Como o pastor Arão pregou para a gente aqui. Vamos lá, então. Dona Maria Oneide, abre o seu áudio, por gentileza. Muito bom dia, tudo bem? Tudo bem, pastor. A senhora está branquinha, parede branca, camiseta branca, ar-condicionado branquinho, né? Tudo Uma vez, bem. uma vez, irmão Neide, eu estava no hospital, né? Sofri um acidente aos 16 anos de idade. E eu não conhecia o evangelho, né? Não tinha noção do evangelho. E para mim, céu era aquele negócio branco, né? Todo mundo de branco. E aí eu entrei num coma, quase morri, e acordei depois de uma cirurgia que foi feita de emergência. Eu tive hemorragia interna, extraíram o baço, aos 16 anos, quase eu morri. E aí, quando eu abria os olhos, eu olhei para o teto do hospital, tudo branco. Olhei para as pessoas do lado, tudo branco. Os enfermeiros, tudo de branco. Eu ainda estava meio grogue por causa dos remédios. Não conseguia identificar direito o lugar. Eu falei, Senhor da glória, acho que eu estou no céu. Acho que eu morri. Aí, de repente, Oneide, o céu virou um inferno, porque a enfermeira veio e eu estava todo machucado por causa do atropelamento e não tinha lugar para aplicar a injeção. Aquela mulher veio, levantou o lençol que me cobria, veio, ó, vou dar uma injeção em você, veio na minha coxa e eu falei, bicho, que o céu virou, foi um inferno agora. Agora eu sei onde é que eu estou. A senhora está toda de branquinho aí, viu? Se eu for, está parecendo que está no céu. Tá tudo bem, irmão Neida? Tudo bem, pastor. Tudo bem, né? A senhora mora onde? Barreiras, né? Em Barreiras. Barreiras. A senhora tem 2 filhos, é? 2 filhos. Como é que são o nome dessas crianças? Crianças adultas, né? O mais velho tem 46 e o caçula tem 45. Já, irmã, que bênção. Mas a senhora também casou novinha, casou com 17 anos, né? Com 17 anos. Ei, a senhora Hoje, sabia que... Ah, hoje eu tenho 65, pastor. 65. Tá bem de 65. A senhora parece que tem 50 e eu pareço que estou com 65. Seus Aí, ó, olhos. meu cabelinho branco, da senhora pretinho. Pode ter pintado.
Eu não pinto o meu, não. Irmã Neide, a senhora é linda, querida, a senhora é linda. A senhora foi criada em Goiânia, a senhora é goiana. Sim, meus pais baianos, né? Eles mudaram para Goiânia e lá foi aonde eu nasci, né? Com 2 anos de idade, meus pais voltaram aqui para a Bahia. Aí, então, com 17 anos, retornei de novo. Casei e mudei para lá, né? Então a senhora nasceu em Goiânia, foi para Bahia e depois voltou para Goiânia de novo. Goiânia E de novo. a chácara que a senhora morava, que tinha uma senhora muito bondosa do lado, que lhe chamava a atenção, era onde? É, Jardim Vitória, Aí em Goiânia. Goiânia. O que chamava a atenção na senhora, nessa senhora bondosa? A irmã morava num setor de chácaras, o lugar ainda era bem pouco desenvolvido, e tinha uma chácara ao lado que essa querida morava, e essa pessoa chamava muita atenção da irmã Neide. Por que ela chamava sua atenção, irmã Neide? Bom, eu era difícil, assim, ter amizade, sabe? Principalmente no lugar, assim, novo, assim, recente, assim, que eu mudei para lá, os vizinhos eram poucos, mas eu tinha receio de aproximar. E ela veio, né, me visitar pela primeira vez, aquela mulher tão diferente, meiga, né? E ela falava comigo como se já conhecia há muito tempo. E aquilo me chamou a atenção, né? E todas as vezes quando ela ia me visitar, ela levava uma frutinha do seu quintal, né? Porque ela tinha uma chácara. E um dia eu não tinha convidado ela para entrar na minha casa, né? Aí eu convidei, e aí ela entrou e na mesa tinha uma Bíblia da capa vermelha, né? Eu tinha essa Bíblia lá, mas eu nunca tive assim vontade de ler a Bíblia. Sempre que eu olhava para a Bíblia, eu falava, isso aqui é Bíblia de crente, né? Muitas folhas assim, eu dava até preguiça assim abrir a Bíblia. Aí um dia ela disse, Nedinha, você tem uma Bíblia em casa, né? Que bom, ela pegou a Bíblia e começou a desfolhar. E eu falei assim, filha, é o seguinte, eu não gosto dessa Bíblia, porque é Bíblia de crente e até porque eu não gosto de crente. Ela falou assim, não fala isso, não, é a palavra de Deus. Quando ela falou assim, com aquele jeitinho tão suave, aquilo me chamou a atenção. Falei, ah, é? Aí ela abriu um texto na Bíblia que dizia assim, que me marcou muito. Eu amo muito esse texto. Vi Jesus falando comigo através dela. Esse texto falava assim: não se turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nossa, mas eu achei aquilo tão lindo. Eu falei, nossa, mas que lindo, como eu faço para me aprender mais? Ela falou, nós damos um curso. E falei, qual é a sua religião? Adventista. Eu não conhecia a igreja adventista, nem tampouco o nome adventista, né? E lá nesse setor que eu morava, tinha uma igreja da Assembleia. Desculpa, mas aonde meu esposo frequentava, né? E tinha mais ou menos 100 membros na igreja. E, e a minha vizinha, né, que é a Tiana, ela passou a dar estudo para mim. Com 3 sábados que ela, em seguida, que ela foi dar o estudo, aí, no horário que ela ia dar o estudo, eu adoecia, eu ficava com dores no corpo, mal-estar, dor de cabeça, eu não estava conseguindo levantar. Eu falei, bom, ela vai vir dar o estudo, eu vou ficar aqui deitada no quarto, e ela fica lá na sala, falando bem alto para mim estar ouvindo. Pode? Ela teve uma paciência comigo, que eu só agradeço a Deus por ela, pastor. Irmã Porque, Neide, é sim, muito importante isso que a senhora está dizendo, porque, veja, a senhora teve paciência demais com Yolanda, mas a senhora teve alguém que teve paciência com a senhora. Irmãos, a gente tem que, nós temos que ir para a vida das pessoas. Quando eu olho o Novo Testamento, eu vejo só um homem que foi evangelizado pelo próprio Jesus Cristo. Quem foi? Foi Paulo.
A impressão que eu tenho, irmãos, é que não havia ninguém sobre esse planeta que tinha condições de mexer com a mente de Paulo. Porque se fosse um igual, ia dançar na mão dele. Você vê o nível desse cara. Ele é fora da curva. E o único que eu vejo no Novo Testamento que é evangelizado pelo próprio Cristo, diretamente, foi Paulo. Depois, todo mundo precisou de alguém, que é o sentido do que o pastor pregou hoje. É misturado com as pessoas que a gente leva a luz para eles. Verdade. Sem mistura ao mesmo tempo, porque não tem a mesma prática que aquelas pessoas têm. Perfeito, juntas, as ideias estão corretíssimas. Então, irmã, é muito interessante porque cria uma linha muito importante aqui mesmo na sala 57. Você está aqui por quê? A grande maioria esmagadora encontrou a sala 57 porque alguém mandou o link. Verdade. Se alguém não tivesse mandado o link para você, você talvez não tivesse conhecido a sala 57. Hoje, alguns tropeçam na sala 57 dentro da internet, no YouTube. Mas a grande maioria a conhece porque alguém se incomodou em se importar com você. Então, essa irmã aí, ó, faz parte da linha de produção de novos crentes. A linha de produção de novos crentes chama discipulado, irmãos. Discipulado é quando você, com a própria vida, prega o evangelho. Por isso esse pezinho aqui, ó. A missão é atrativa, que você vai, se mistura com as pessoas e ganha a vida delas. Essa pessoa foi dando frutinha para a senhora, foi dando frutinha, ela era bondosa, mas ela Muito estava muito bem intencionada com a senhora. Ela bom. não fazia isso fora de um contexto. Ela não estava querendo, irmã, ser só agradável com a senhora. Ela não estava querendo ser só bondosa, não. Ela estava muito bem intencionada. Ela queria apresentar Jesus para a senhora. É por isso que a gente faz os atos de bondade, para abrir Verdade. espaço. Aí a senhora começou a ler a Bíblia que ela estava lá estacionada há muito tempo. A senhora se impressiona com o texto bíblico e começa a receber o estudo bíblico. Só que a senhora Verdade. fazia parte da Igreja Assembleia de Deus com seu esposo. Isso. A senhora é amada na Igreja Adventista hoje? Muito. Muito. Eu entendo e imagino que você também era muito amada na Igreja Assembleia de Deus. Com certeza, pastor. E a senhora até hoje, assim, eu amo meus irmãos da Assembleia de Deus. Quando eles perceberam que a senhora estava recebendo estudo bíblico da Igreja Adventista, fechou o tempo na casa da senhora, 11 pastores, e o presidente da igreja foi lá. E o que Isso. que eles foram dizer lá para a senhora? Bom, o pai dos meus filhos tinha combinado com eles, né, para me convencer, só que eu não sabia, porque sempre eles iam lá para casa para a gente cantar, orar junto, né, e eles se sentiam bem em casa. Só que quando foi numa segunda-feira, ali para umas 7 horas, né, aí foi vindo pastores, né, recebi bem, tratei bem todos eles, né, e mais tarde apareceu, veio o presidente com o secretário, né? Eu fiquei assim pensando, meu Deus. O Espírito Santo naquele momento, né, que eu estava começando assim a aprender de Jesus, me pediu que eu levantasse e fosse ao quarto, né? Aí eu pedi licença, né? Que a galera estava toda na sala conversando. E fui ao quarto e eu lembro, eu falei assim, Papai do céu, eu não sei por que que esses pastores todos estão aqui em casa, mas tu sabe que eu te amo, apesar de eu ter pouca sabedoria e pouco conhecimento, mas o Senhor conhece o meu coração. E se houver alguma coisa contra mim em relação à Bíblia, que o Senhor me orienta, né? Porque o senhor sabe que somente eu aqui e meu esposo também ele precisa de um conhecimento. Então está nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Aí voltei, fiquei ali sentada, né? E os pastores olhou assim para mim, eu estava bem tranquila e disse: Irmã Neide, você está muito preocupada? Não, eu falei, não, eu estou tranquila, fica à vontade. Mas eu não estava sabendo que o que eles tinham programado em relação à minha pessoa.
Aí, depois de muitas conversas, aí o presidente levantou, bateu a mão bem forte na mesa e disse: qual é o problema de vocês aqui? Aí eu levei um susto tão grande, porque eu vivia bem com meu marido, meus 2 filhinhos, sem nenhum problema, né? Aí eu falei com o pai dos meus filhos e disse: qual é o problema mesmo? Porque eu não estou entendendo. Aí o pai dos meus me virou e disse: olha, pastor, o problema não é comigo, é com ela. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Eu falei desse jeito, né? Aí o pastor, né, o presidente levantou e disse: olha, Marionete, nessa casa aqui quem manda é teu marido, né? E você tem que seguir ele. Esses irmãos da igreja adventista, você pode mandar eles embora, porque eles não comem carne de porco, eles não guardam sábado, eles só seguem o Velho Testamento. Isso não é certo. Nós temos que seguir o Novo Testamento. Jesus, aí imediato veio, né? Aí o Espírito Santo mesmo que ilumina a gente naquele momento, porque eu pedi a Deus. Aí eu falei: mas vocês recebem dízimo, oferta? Ele disse: sim. Eu falei: mas está escrito lá em Malaquias 3:10, é no Velho Testamento. Aí ele disse: não, nós recebemos porque também está escrito no Novo. Falei: ah, é? Que bom. Pronto, então eu vou esquecer do Velho Testamento e nós vamos falar agora sobre o Novo. Eu quero que o senhor abre Hebreus 4 e vai explicar para nós todos aqui o que Deus fala sobre o dia do descanso. Aí ele pediu o secretário, né, para ler a Bíblia, né, o texto, Hebreus 4, e ele começou a contar testemunho, tudo no mesmo tempo, né? Um lia a Bíblia e o outro, e o pastor, o presidente, contava um testemunho. Eu falei: olha, pastor, por favor, o senhor não vai me confundir, não. Você pode confundir os outros aí, porque ou você conta o testemunho, ou você lê a Bíblia. Vamos fazer o seguinte: você conta o seu testemunho agora, e depois você vai ler a Bíblia e vai explicar para nós todos, porque eu quero ouvir. Ou seja, se eu entendi bem, o pastor estava lendo o texto bíblico e o outro não estava explicando o texto bíblico, estava dando um testemunho enquanto o outro lê o texto bíblico, né? Para confundir, né? Porque o Hebreus 4 fala tudo sobre o dia do descanso, né? E está no Novo Testamento. Isso que eu chamei a atenção deles, né? E aí, eu só sei dizer para o pastor o seguinte: eu vi a inquietação dos outros pastores. Eles ficaram tão nervosos e disse: irmã Neide, você não está bem, você está nervosa? Eu falei: não, eu estou tranquila, eu quero ouvir mais a palavra. Eu gosto de ouvir e aprender, nós estamos aqui junto para isso. Aí foram saindo de um por um, não quiseram ficar. E só ficou somente o presidente. Quando todos saíram, aí ele levantou. Eu vi agora, Papai do Céu, falando na boca do pastor para mim. E foi naquele momento que o pai dos meus filhos foi convencido pela palavra de Deus, mas não convertido, né? Porque conversão é uma e convertido é outra. Eu entendo assim, dessa forma. Aí ele falou assim: Marionete, a igreja adventista, ela tem toda a verdade. Aquilo me chamou a atenção mais ainda. Eu falei: nossa, eu pensei só no meu coração, estou no caminho certo, toda feliz da vida, né? Aí ele disse mais: a igreja adventista é a igreja certa. E você está no caminho certo, Marionete. Que Deus te abençoe, viu? Inteiramente. E me deu um abraço, e aí eu disse para ele: ô pastor, que Deus te abençoe também. Eu não conhecia o Espírito Santo, né? Porque se eu soubesse direitinho sobre o Espírito Santo, eu ia pedir o Espírito Santo, né? Mas mesmo assim, a gente sente a Trindade, né? Que é o Pai, o Ô, Filho e o Neide, Espírito Santo no meio de nós. você está Ele falando disse: aqui, você está falando aqui para
um monte de gente que frequenta a Sala 57, que é católico, que é assembleiano, que é da Universal do Reino de Deus, Deus e Amor, presbiteriana, luterana, batista, os mais variados credos Sim, adoram conosco aqui. verdade. E aí, quando a gente vê um trecho de um testemunho assim, a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que esses irmãos tiveram coragem de fazer isso? Eles não são cristãos? Amigo, sabe como é que eu falei até para a irmã ontem? Sabe como é que eu vejo isso da parte desses pastores? Uma expressão de amor pela irmã. Verdade. Se eu compreendo e quero julgar assim, que a prática deles é adequada à sua crença, ou seja, a luz que eles têm é aquela, eles não estão errados em fazer isso que fizeram. Afinal de contas, estão perdendo uma ovelha. Se imagina se o João de Deus está aqui e eu entendo que o João de Deus está sendo minado por uma crença não adventista do sétimo dia, ele é membro da minha igreja. Você acha que eu não vou lá na casa do João de Deus, dissuadir João de Deus, dizer, irmão, cuidado, querido, olha aqui a crença adventista como é que fala, que a luz que está sobre mim é esta. Eu vou lá para proteger o irmão. E o que eles fizeram, irmã Neide, foi tentar proteger a senhora. A senhora era muito amada, de acordo com a luz que eles têm. Não é porque são maus, não, irmãos. Não é porque são maus. Pode existir pessoas mal intencionadas? Pode, mas eu não sou Deus para ler o coração de ninguém. Eu a mim mesmo julgo. Só a mim mesmo. Agora, obviamente, esta guerra vai acontecer. Talvez eu esteja falando com alguém hoje que seja membro de uma outra denominação que está no conflito. Meu Deus, e agora? Tudo que eu sabia antes está sendo me ensinado aqui de maneira diferente. Eu não sabia do sábado, agora sei. Eu não sei, mas a língua estranha quer dizer que e a sua cabeça está dando um giro. Se os seus irmãos se incomodarem porque você está estudando com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não o julgue mal, irmãos. É porque eles não têm a luz que você está recebendo agora. Não o julgue mal, nenhum deles. Ore por eles. Agora, uma coisa é certa. Sabe essa luz adicional que você está recebendo? Sabe a verdade sobre o sábado? Sabe a compreensão correta sobre o falar em línguas? Sabe as características de uma pessoa que tem o Espírito Santo corretas e bíblicas? Sabe? Sabe a ideia de cuidar do corpo? Sabe o santuário que a gente está apresentando para você aqui? Sabe a verdade sobre a imortalidade da alma? Ou seja, morreu, descansou, só vai recobrar a consciência na volta de Jesus, sabe? Você está recebendo essas mensagens sempre aqui na sala. Agora que você sabe, amado, pratique. E se você tiver que sair da sua denominação para ser adventista do sétimo dia, faça isso. Deus está chamando você. Agora, deixa eu fazer só mais um adendozinho para voltar com a irmã Neide. Você que não é adventista, que está me ouvindo aqui, e ouve o pastor dizendo assim, ó, a igreja certa, a igreja adventista do sétimo dia, eu preciso que fique bem claro uma coisa. Nós não temos nenhum adventista maduro na fé, tem na cabeça dele a pretensão, o idiotismo de achar que ele é melhor do que outro de outra denominação, que é mais santo que outro de outra denominação, que ele está salvo e que as pessoas de outras denominações estão perdidas. Desculpa, se algum adventista do sétimo dia fala isso, ele não compreendeu ainda. Não compreendeu. Nós, adventistas maduros, acreditamos que na igreja adventista tem gente perdida e tem gente salva. E acreditamos que a gente salva e gente perdida em toda a denominação que louva o nome do Senhor. É verdade. Deus tem uma igreja que não é vista, irmãos. Deus tem uma igreja invisível. E ela está espalhada em tudo que é igreja que tem gente fiel. Quando a irmã fala de igreja certa,
Quando a irmã fala de igreja certa, ela está se referindo à doutrina correta. Doutrina correta. Nós, aí sim, nós, adventistas do sétimo dia, cremos que o evangelho que nós pregamos é distintivo, reparador de brechas, é o evangelho eterno, porque nós temos compreensão das profecias e assim entendemos. E ao compreender essas profecias, nós identificamos claramente que o inimigo atacou a lei de Deus e alterou a lei de Deus. E o evangelho que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega não é um evangelho emocional, muito embora as emoções estejam presentes, não é um evangelho motivacional, muito embora motive o ser humano, é o evangelho eterno que tem propósito primário de revelar Jesus Cristo e secundário de restaurar a verdade que foi comprometida há muitos anos atrás. Neste sentido, nós da Igreja Adventista cremos que pregamos um evangelho distintivo. Para ficar bem compreendido como nós pensamos como adventistas do sétimo dia. Queridinha, a senhora se converte, nós vamos dar um salto aí no seu testemunho. Eu quero ir para casa que a senhora fundou uma igreja na sala, que vocês não queriam mais ficar numa igreja. Nós vamos passar pela parte do seu divórcio, vamos deixar isso para trás. Sim. Você aluga uma casa grande num bairro porque queria frequentar uma igreja menor, não é a senhora que aluga uma casa grande, a senhora muda para aquele bairro e tem uma irmã da igreja que tem uma casa com uma sala grande. Sim. E essa irmã oferece a sala grande para fazer um grupo lá. E o que acontece bem aí, irmã? Pastor, sempre eu frequentei a Igreja Central de Barreiras, foi 5 anos. E eu sempre gostei ali, né? E o pai dos meus filhos falou assim, não, vamos para uma igreja menor, é melhor, eu sinto a vontade mais na igreja menor. Eu falei, beleza, eu só fui mesmo para acompanhar ele, mas Deus tem um propósito, né? E nessas alturas eu conheci um casal, né, de irmãos adventista. O nome dela é Dene e o esposo dela chama de Gil, né? São separados, mas então o que acontece? Ela disse, Maneide, a gente vai te emprestar, né? A gente tem uma sala grande lá, a gente pode convidar esse pessoal lá para fazer o evangelismo, quem sabe fundar mesmo até uma igreja. Aí nós topou a parada, né? Aí fui lá no salão, olhei, falei, nossa, mas aqui vai dar tudo certinho, né? Que foi na Vila Nova. E aí já preparei logo 200 folhetos, né, para distribuir naquele local ali. Eu lembro que eu saí assim umas 4 horas com ela e mais algum dos irmãos, e nós saímos distribuindo os folhetos e convidando, assim, nossa, e eu vou sim, vai ser aqui na casa de Dene, sim, aqui logo vizinho, porque o setor, assim, aquelas casas assim que fica uma juntinha da outra, né? E era mais fácil, você ia para outra rua também, e o salão era logo próximo ali. Só sei dizer para você que, quando foi à noite, foi mais de 100 pessoas. O salão ficou lotado e que ficou muita gente do lado de fora. E ali foi dada a primeira mensagem, e o pessoal gostaram, né? E a gente Me diz uma coisa, a senhora pregava? Não, eu só convidava, eu só gosto de dar estudo bíblico. Agora, quando em questão de pregar, eu nunca preguei, não, Pastor, sabe? eu não vou montar um grupo, eu não sei pregar. Quem é que diz que você sabe pregar, tem que saber pregar, irmão? Você monta o grupo, chama as pessoas e chama quem sabe pregar. É Pastor, eu verdade. não vou dar um estudo bíblico. Quem é que disse, Jana Santana? Ô, Janinha, tá boa a comidinha aí, hein, irmã? Hã? Eu aqui com fome, a Jana mandando para dentro o café da manhã. Eu vou proibir comer enquanto a sala está acontecendo, que eu fico com fome aqui, com vontade de comer.
Irmão, quem é que disse que você precisa saber dar estudo bíblico? Você precisa de alguém que sabe. Você precisa ir lá pescar o peixe e leva para a pessoa temperar o peixe, irmão, usando uma linguagem ruim, não é? Mas é isso, é isso. Você sabe o que é o evangelho, Sebastiana? Hein, Sebastiana Cruz? O evangelho é sua vida, crente. É a senhora que prega. Por isso que missão aqui é atrativa, ó, irmão. É atração. As pessoas olham assim, a irmã Maria Oneide é tão diferente, essa lindinha. E porque eu quero a vida dessa mulher bem aí para mim. É isso que é o evangelho. E aí você não sabe cantar. Irmãos, eu não sei cantar. Queria muito saber cantar, mas eu não preciso cantar, Help. Tem um monte de gente que canta. Agora, ir buscar pessoas é obrigação de todo mundo no reino. É verdade. Eu creio. 100 pessoas e ali funda a igreja de Vila Nova, é? Sim. Naquele Então, lugar fundou a igreja da Vila Nova. irmão, eu sinto muito feliz, né, por ter essa igreja lá e tem filiais também. Acho que tem mais ou menos 4 a 5 igrejas. A Filial da senhora, igreja. a senhora é sempre mansinha assim, fala assim, eu estou tão Pastor, feliz, eu tenho o meu porque jeitinho, sim, é, certo? e fundou Dependendo uma da igreja. circunstância. É. E fundou uma igreja. Irmão, quem é que disse que você tem que falar igual o pastor Wagner? Quem é que você Então, disse que tem que ser elétrico igual o pastor Arão? Quem disse, irmão? Você tem que ter poder de Deus. A demonstração do evangelho tem que ser no poder de Cristo, irmão. Ele aproveita toda a personalidade. O que a gente não pode ser é tímido. A timidez aqui, Rogério, não é a timidez de não querer aparecer, de não estar na frente. Tem gente que gosta dos bastidores. A não timidez aqui é não ter coragem de pregar o evangelho. Essa aí, quem tem, não vai entrar no céu, não. Essa é a timidez que a Bíblia ela condena. Porque a irmã, olha só, né? Ela é tão assim e tal, mansinha, né? Dá vontade de amassar. Então, fundou a igreja de Vila Nova. Eu tenho um amigaço aqui, o Vado, que já frequentou essa igreja de Vila Nova. E um abraço para os irmãos de Vila Nova. Um abraço para todos vocês aí, viu? E para o distrito, que agora é um distrito Vila Nova, né? É um distrito. A então, senhora, a senhora ontem estava em casa, dona Oneide? sim. Tinha duas pessoas com a senhora que ia batizar, quem era? Pastor, essas meninas, ela tem mais ou menos 10 dias que mudaram lá para casa. Embora que elas eram vizinhas, só que eu não conhecia elas, entendeu? E ela chegou em casa e falou assim: oi, Marionete, mas eu gosto tanto de família, né? Foi Deus que me trouxe para morar aqui perto da senhora. Eu falei, é verdade, porque eu orei, eu pedi para Deus enviar boas meninas para morar, para ser as minhas vizinhas, Porque a né? senhora tem uns negocinhos de aluguel aí, né? Sim, Aí, é. quando fica vago, a irmã Oneide, que oração a senhora faz? Eu oro, eu peço para o meu Senhor enviar pessoas boas, né? E que tenha, assim, vontade também de conhecer Jesus, porque é automático, sabe, pastor? Eu sou assim, se eu chegar na igreja e tiver alguma visita que eu nunca vi, tá? Eu chego nelas, eu converso como se eu já conheci há muito tempo. Não sei por quê, mas é dessa forma, sabe? E, então, aí as meninas, e tem uma outra também, que chama Zélia. A Zélia é uma jovem também, mas adventista, né? E elas três foram lá para casa e nós conversando muito, assim, e elas gostou muito também de Zelinha, pelo fato dela ser uma jovem adventista e falando do amor de Jesus para elas, ela chamou a atenção dela, achou muito interessante. Ela falou, eu quero também conhecer esse Jesus. Então, o primeiro estudo vai ser agora sábado, 2 horas da tarde, né? E ontem a irmã Yolanda teve lá, mas o gel foi muito bom, porque conheceram mais, elas duas conheceram mais pessoas, só sei que no final foi um chororô, porque as mensagens que foram lidas para elas tocou ao coraçãozinho delas que elas começaram a chorar, né? Que é Juscelia e Ellen. Então, elas ainda estão em fase de conhecimento, né?
A senhora tomou decisão, batismo, no 6º estudo bíblico da senhora. Pastor, eu acho falar no 5º estudo, porque eu prestava muita atenção nas pessoas que estavam me ensinando, sabe? Quanto mais eles falavam, mais vontade eu tinha de ouvir. No 5º estudo, eu já pedi o batismo. Ela falou assim, não, Manete, você não pode batizar agora, só depois que terminar os estudos. Aí, naquele momento, o pai dos meus meninos encrespou e disse, então você batiza só porque eu não vou me batizar. Eu falei, aí o irmão chamou a atenção dele e disse, olha, a palavra de Deus fala que ai daquele que desviar uma alma para os pés de Cristo, e você não pode impedir a irmã Neide de nada. Uma vez que você não tomou essa decisão de batizar junto com ela, mas também deixar ela tranquila, né? E falou, não, tudo bem. Aí preencheu minha ficha batismal, né? Quando cheguei lá na igreja, e eu toda feliz, alegre, né? E ele olhou para mim, sabe que eu vou me batizar também? Eu falei, amém. Então, nós dois foram batizados juntos, né? Aí, tá vendo? Se recua, né, irmã? Não acontece nada. Não A acontece senhora, nada, mas quando ajudou a fundar a igreja da Vila Nova, naquele salão da irmã Rene, Dene, Dene, Rene é a esposa do pastor Bosco, essa aí que manda o link para mim todos os essa dias. abençoada aí, manda o link para a senhora, né, irmã? Rene é demais. Ninguém faz nada sozinho. E a Rene, Dene. irmã Dene é a esposa do pastor que manda o link. Não, Rene é a esposa do pastor que manda links. Irmã Pastor Bosco. Rene, um Isso. abraço. A senhora é a esposa do pastor Bosco. Obrigado por ser comprometida e mandar esse link para tantas pessoas. Olha aí, a E dona tem Oneide, mais. testemunha. Além de ela mandar o link, ela fala assim: irmã Neide, hoje eu estou orando por você. Aí no dia seguinte, hoje eu estou jejuando por você e pela sua família. Ela não sabe o quanto eu sentia assim, emocionada por isso, né? Eu falei, mas é tão gostoso de você saber que tem alguém orando por você. A gente se sente amada, querida, protegida, tudo. Você sente o céu dentro de você, dentro da sua casa. É muito gratificante, pastor. Muito obrigado, irmã, por enviar o link, por orar pela irmã Neide. Ela se sente muito amada quando a senhora faz isso. É verdade. Isso faz a fé da irmã fortalecer. Ô, Sebastiana, você manda um áudio para alguém hoje, viu? Ou você diz que ama alguém, viu, dona Sebastiana? A senhora é uma bênção, sua lindinha. A senhora também, dona Keila. Faz favor de espalhar o evangelho, viu? Que eu sei que a senhora já faz isso. Rosimeire está anotando ali para quem ela vai mandar hoje uma oração de amor, né, dona Rosimeire? Não é assim, irmã? A gente tem que receber e compartilhar, né, irmã? Compartilhar. Então, quando a senhora entrou na sala, recebeu o link, não foi estranho para a senhora ouvir que nós amamos um ao outro aqui? O eu te amo não foi estranho para a senhora, não? Porque a senhora Não, já fazia isso, né? é porque é automático. Eu já sempre eu falo para os meus filhos e para as pessoas mais próximas assim: olha, Jesus te ama e eu também. Sempre eu falo isso, é automático. Quando eu menos se espera, eu já falei. Inclusive, já teve algumas críticas em relação à minha pessoa, né? Porque eu falei, Senhor, tirar isso de mim para me dizer para as pessoas que Jesus, que o Senhor a ama, ela e eu também. Será que não está entendendo a forma de eu me expressar? Né? Eu senti que teve alguém que ficou incomodada por isso, mas eu não desisti porque isso não é de mim, pastor, não é. É Sabe por que que a automático. pessoa, sabe por que que ela não entende? Mas como é que a irmã Neide fica falando eu te amo para todo mundo? É porque essa pessoa ainda não entende o amor que a De gente está ter, falando. é É, verdade. não entende o amor que ela está pensando que é o amor do mundo. Não, esse é o amor de Deus. E é diferente esse amor. A gente ensina isso aqui. Então não foi estranho. Mas eu fiquei sabendo, uma tal de Oneide me contou que a senhora não deu muita bola pro link, não, quando recebeu. É verdade. A Reni, eu não falei para ela, né? E nem tampouco também falei para quem me cobrava, né? Ela enviava os links para mim, eu li as mensagenzinhas, mas eu nunca tive vontade de entrar na Eu sala. tenho uma Rene aqui na reunião. Será que é ela? É, né? Então, Rene é muito específico. Rene, se for você que está aí, filhinha, puder abrir a câmera, eu queria
agradecer você pessoalmente por fazer esse trabalho lindo com a irmã Neide e com tantas pessoas mais. Só se você puder abrir a câmera, tá? E se você for a Rene que eu estou falando aqui. E aí? Quer dizer que a senhora não deu muita bola para o link quando recebeu, não, né? Aí a irmã Yolanda, aí eu falando, a irmã Yolanda, olha, você já entrou na sala 57? Falei, eu não queria dizer não, né? Aí eu falei, ainda não. Entra lá, você vai ver, vai ser muito bom, né? Você vai aprender muitos testemunhos, pregação maravilhosa. A gente se sente mais fortalecida, irmã Neide. Entra lá. Aí, por 2 vezes que ela falou, aí eu entrei, né? Pela primeira vez, né? Aí eu fiquei encantada, porque uma coisa que eu não conhecia é o Espírito Santo, assim, né? Tudo que a gente fazer, chamar por ele, né? Pedir orientação, sabedoria, conhecimento, discernimento, quem dá é o Espírito Santo, porque Papai do Céu enviou, né? E então isso me mudou bastante, pastor. Eu fiquei mais ainda apaixonada por Jesus, né? É isso, irmã, que a gente estuda sobre o Espírito Santo para ser mais apaixonada por Jesus. Que É essa é a verdade. obra dele, né? Essa é a obra dele, é centralizar Cristo. Se a senhora sempre fez pela obra de Deus, irmã, a senhora vai fazer muito mais agora. Muito mais, com muito mais velocidade, né? O que mais chamou a atenção da senhora na sala 57, Maneiro? Os testemunhos, as pregações, isso me chama muita atenção. A gente aprende mais, porque quando assim eu ouço os testemunhos, eu fico me refletindo, Senhor, em que eu devo mudar mesmo? Eu quero ir para o céu quando o Senhor voltar. Se houver alguma coisa que o Senhor me muda, me transforma, né? As pregações e os testemunhos. A senhora sabe que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Sim, E o que a Bíblia é? A Bíblia é um conjunto de histórias antigas, verdade. não é? Não tem nenhuma história na Bíblia que é atual. Tem? Não. Então, a Bíblia é um conjunto de histórias antigas. Mas por que, irmã Neide, que ela é tão lida? Porque quem escreveu, mandou escrever a Bíblia, quem escreveu foi o Espírito Santo através de homens, né? Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, usando homens santos e mulheres santas. Por que ela é um livro tão lido, se ela é um livro de histórias antigas? Porque o Espírito Santo atualiza a Bíblia. Verdade. Ele é irmã Neide, ele é o único livro em que o autor, se a senhora pedir todo dia, mora dentro da senhora. É verdade, eu Não creio. tem, não tem nenhum outro livro no mundo assim, em que o autor mora dentro da senhora. Ele habita dentro de quem pede todo dia. Então, a Bíblia, ela é atualizada através do Espírito Santo. Tem um monte de gente aí querendo atualizar a Bíblia, sabia? Sabe os textos que dizem assim, ó, pessoas afeminadas não entrarão no reino do céu, condenando a prática homossexual, condenando a destruição do corpo. Tem gente querendo tirar esses textos, porque, segundo eles, não combina mais com a sociedade de hoje, né? A Xuxa é uma dessas, que diz que a Bíblia deveria ser atualizada, ela é muito antiga. A Xuxa pode entender de televisão, entender de um monte de coisa, mas de Bíblia ela não entende. Verdade. Ela tem que entender, e esses outros, que a Bíblia é atualizada todo dia. E como é que a Bíblia é atualizada? É assim, ó, o Espírito Santo conhece você, não conhece? Sabe o seu coração, sabe? Quando você, cheio do Espírito, lê a Bíblia, ele pega aquele texto antigo e dá cheirinho de novo para você. E se atualizar espiritualmente. Não é o texto, não é o texto. Não são histórias novas. É atualizar a vida espiritual com a Bíblia, que é espiritual, quando lida, permeada pelo próprio Espírito. Isso é a Verdade. atualização das Escrituras. Por isso é o livro mais antigo do mundo, num mundo tão complexo e líquido como o mundo que nós vivemos hoje. Alguém disse assim, irmã Neide, você não acha a Bíblia um livro muito antigo, não? Aí o camarada disse assim, não. Ele disse, por quê? Porque o ser humano é o mesmo.
o ser humano não evolui. Essa história de evolução é conversa fiada. O ser humano está regredindo. Ele foi criado à imagem de Deus pleno. De lá para cá tem diminuído sua capacidade sistematicamente ano após ano. Ano após ano. Por isso a Bíblia é atual. O ser humano é o mesmo e pior a cada dia. E o que a Bíblia apresenta reaviva a vida do ser humano. Muito bem, dona Neide, tanta coisa boa, né? A senhora tem muitos familiares adventistas, né? Pastor, na minha família, primeiro foi eu, sabe? Depois de 46 anos de oração, graças a Deus, eu tenho uma irmã com a família dela, se batizou, né? Hoje é adventista. Graças a Deus, mora em Brasília. E tenho também um irmão, o caçulo, que tem 2 filhos, né? Um é adolescente, né? E o mais velho se batizou também. E tem uma pequena que tem 8 anos, está frequentando, está amando demais. Frequenta a igreja de Cristópolis, abaixo de Barreiras, 73 quilômetros. E a Então, minha mãezinha também, com 86 aninhos, pensa no coraçãozinho que foi difícil, pastor. Com as orações, né? E todos os dias, assim, eu passava mensagem para ela quando ela não podia estar em casa. E esses dias ela está em casa, todos os dias eu oro com ela, converso com ela, né? E ela fica tão feliz, e tem mais ou menos não tem 1 ano que ela se batizou, mas foi difícil, viu, para ela se batizar. Quando ela tomou a decisão mesmo de batizar, ela adoeceu, quase morreu. Como diz assim, você não vai se batizar. Eu falei, mãe, nem que seja morrendo, Jesus te ama. O que importa é que a senhora vai selar sua fé com Cristo. Jesus está voltando, eu quero ver a senhora lá no céu, porque meu pai já dorme no Senhor, né? Faltando assim mais ou menos uns 15 dias para ele falecer, um irmão fez o apelo para ele, ele aceitou. Então eu vou abraçar meu paizinho lá no céu. E minha mãe junto também, em nome de Jesus, graças a Deus deu tudo certo. E tem mais, né? Eu tenho meu filho mais novo, né? Que ele também precisa voltar para a igreja. Ele é dizimista, faz o culto comigo, ele concorda, mas não tem força assim de voltar para a igreja, né? Inclusive, eu quero até que vocês orem, o nome dele é Wilson Borges. irmã, a senhora é muito importante na vida da Yolanda. Assim como é muito importante na vida de muitas outras pessoas. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Obrigado por estar aqui na Sala 57 todo dia, que a senhora entendeu que a sua presença aqui faz esse movimento continuar. Eu louvo a Deus por isso. Continua firme na fé, são mais de 40 anos de adventismo, salvando almas para Jesus. E agora com uma compreensão mais fina ainda do Espírito Santo, com mais poder, eu sei que a senhora vai fazer ainda mais. É verdade, eu creio. Eu tenho 4 coisas para dizer para a senhora, viu? Eu amo a senhora. Eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, porque a senhora existe, viu, amado? Amém, pastor. Falo mesmo para você. Te amo e preciso de você para ser feliz, né? Você é a parte invisível de Deus e eu creio em Deus porque você existe. Não só você, mas toda a sala. É isso aí, toda a sala. Somos uma família da madrugada, né? Verdade. Um abraço na sua família, muito obrigado pelo singelo, poderoso testemunho, o seu jeitinho calmo e poderoso de ser, é lindo. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia na presença de Deus, viu? Amém. Para você também. Quantas lições, né? Numa vida só. E tem muito mais conteúdo do testemunho dela, porque aqui a gente tem que suprimir, né? Deixar a coisa bem ajustadinha. Se você perguntar para mim, pastor Wagner, qual é a coisa mais importante da sala 57, o que você acha que eu responderia? Pastor, o que você mais fica impressionado na sala 57?
que você responderia? Alguém? Vou responder. Alguém disse os testemunhos. Pode abrir aí para mim, ó. O pessoal testemunho. Vai lá, responde aí. O que eu acho mais importante? A atualização do Espírito Santo na vida das pessoas. Vamos lá? O que eu acho mais importante na sala? Você pergunta assim, pastor, esse cara, o que é o suprassumo da sala? Ok. Então eu vou dizer para você o que é. Queridos, a sala 57 é uma escola, eu a considero assim. E tudo que acontece aqui deriva, as mudanças que acontecem na vida das pessoas aqui, derivam de novas compreensões, de coisas antigas. Elas sempre estiveram aqui, mas a gente talvez nunca tivesse dado ênfase a essas coisas e nunca tivéssemos debulhado o milho, né? Tirado grão por grão de tudo isso, porque nós estamos preocupados e ocupados com outras coisas. E agora não, agora nós estamos detidamente amassando ideias, esmiuçando, detalhando, desenhando nitidamente alguns contornos de conceitos e esbarramos nas doutrinas que são absolutamente fundamentais para a vida cristã. E elas estão aqui desenhadas nessa vinheta. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Se alguém perguntar para você o que é mais importante na sala 57 e você responder qualquer outra coisa que não seja a reorientação das ideias que estão contidas na vida no Espírito, amor incondicional, comunhão por semelhança, missão atrativa, você está errando o alvo. Os testemunhos estão aqui porque vidas estão sendo geradas a partir do Espírito com novas experiências. Se você tiver vida no Espírito, você vem para cá, para a missão, vai se misturar. Como o pastor Arão disse, vida no Espírito, misturado com as pessoas. Agora, o erro existe um erro que você pode cometer, é enviar as pessoas para a missão sem que elas estejam repletas do Espírito Santo. Isso é ativismo religioso. Ativismo religioso. Então, a sala funciona como um disparo. A gente recebe de Jesus o Espírito Santo para ter Jesus Cristo. Ou seja, não temos a Cristo se não temos o Espírito. Ele disse assim, a obra de Cristo no céu não teria nenhum sentido se o Espírito Santo não estivesse aqui. A obra do Espírito Santo não teria nenhum sentido se Jesus não estivesse no santuário. Essas coisas são organizadamente, elas acontecem organizadamente e sem condição de serem separadas uma da outra. O Espírito dispara o amor, que é o fruto, o amor dispara a semelhança, e a semelhança provoca a missão. Isso aqui é selo de autenticidade. Os testemunhos é a atualização da Bíblia na sua vida. Porque o que tinha que acontecer na vida daqueles que participaram das histórias bíblicas já aconteceu. Tem um amigo que está assistindo a sala aqui, amo muito, o Wellington Ribeiro, está ali olhando para mim. Está ali. Um dia ele pregou na minha central, em Sobradinho, quando era pastor lá, e disse assim, eu quero contar as minhas histórias. Aí a Bíblia precisa ser atualizada. Aí, eu quero contar minhas histórias. Quem não tem história para contar, não tem coroa para receber, irmãos. Quando a Bíblia é atualizada, quando a Thalita, que está me ouvindo, ela conta a história da própria morte para salvar a vida de outras pessoas.
Aí a Bíblia é atualizada. Livro da Talita, capítulo 5, versículo 3. Estava na casa da Maria. E na casa da Maria ela abriu a Bíblia, pregou o Evangelho. E na casa da Maria ela ajudou levando uma cesta básica. E ela acordou 3 horas da manhã para atender a Maria. Talita, capítulo 5, versículo 12. As novas histórias atualizam a Bíblia. O Espírito Santo atualiza a Bíblia na leitura todo dia e você atualiza a Bíblia para os incrédulos com suas novas histórias. Isso é bênção pura sem mistura. E é bênção pura com mistura total. Que ótimo compreender as coisas, né? Vamos orar? Eterno e bondoso Deus, nós agradecemos, Senhor, pela vida, pela compreensão das Escrituras Sagradas, por quão profundo é o Evangelho e entender que o Senhor nos olha a partir da nossa maturidade e entrega. Se a nossa entrega é total, qualquer lugar que eu estiver na minha experiência será profundo. Se a minha entrega for total, qualquer experiência, qualquer estágio de experiência que eu estiver no meu cristianismo, esse lugar será profundo. Deus espera homens e mulheres que se entreguem plenamente. Mas não há como entregar-se plenamente se não houver poder. Cristo se entregou plenamente. Eu tenho que ser semelhante a Ele. Eu tenho que permanecer em Cristo. Tenho que permanecer nele. Mas a própria Bíblia diz que eu devo andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito e Ele me faz entregar tudo, qualquer estágio em que eu esteja será profundo. Será profundo. Que o dia de hoje seja uma grande bênção para todos nós. Agora é hora de se misturar. Sem a prática do mundo, mas no meio deles. Para que a luz seja vista e essas pessoas conheçam Jesus. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela lição de escola sabatina. Obrigado pela flecha direta que o pastor Arão mandou no coração daqueles que estão aqui, estão parados em praticar. Obrigado pelo testemunho lindo da irmã. Obrigado pela presença de todos que fazem essa sala avançar, que entenderam que não é só estar aqui, receber a bênção e compartilhar com outros. Isso é uma grande parte, mas entrar na sala faz com que ela continue existindo. Dá-nos um dia poderoso de preparação e que daqui a pouco, no pôr do sol, descansemos no Senhor e que Ele possa nos regenerar nesse dia. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, amém, amém. Ah, dia tremendo, né? Alimentação sólida. Sólida. Bom dia com alegria, meu amigo. Bom dia com alegria. Pastor de Moraes. Pastor Wagner. Hora de viver. Fica aí, pastor. Chamo vocês. Bom dia, pastor. Com alegria, pastor.